A paz do Senhor para a igreja. Amém, queridos? Boa noite, na paz do Senhor. Estamos aqui para mais um culto, para mais uma noite em que estamos para adorar o nosso Deus. Hoje foi um dia festivo, né? O pessoal ainda deve estar comemorando por aí, mas daqui a pouco vai chegando, né? O pessoal vai chegando devagar. Eu louvo a Deus, né, por essa data abençoada. Né, e peço que você, né, cumprimente aí o seu irmão, fale com o seu irmão do lado, né, vocês que estão aí no cantinho, lá atrás, né, se quiserem chegar mais para frente, ficar mais pertinho, porque hoje a gente precisa estar juntinho, né, gente? Vamos nos juntar aqui para cultuarmos juntos ao Senhor. Que seja uma noite em que o Senhor já preparou para nós algo muito especial. Você crê nisso? Você recebe isso? O Senhor já preparou para nós, Ele já preparou cada pessoa que estaria aqui nessa noite para adorá-lo. O Senhor trouxe e está trazendo as pessoas com que Ele teria hoje que falar. Então, creia que o Senhor tem algo para você nessa noite. Nós vamos iniciar nosso culto. Eu gostaria de abrir a palavra do Senhor, que você abrisse no Salmo 40. Nós vamos ler esse salmo abençoado. Gostaria que você acompanhasse Salmos 40, que vai dizer o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Glória a Deus. Você tem vivido isso? O Senhor tem firmado os seus passos? Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não queres. Então eu disse, eis-me aqui, estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Amém, glória a Deus. O Senhor, Ele quer o teu coração, né? Ele quer que a lei, a palavra dEle esteja guardada no nosso coração. Os sacrifícios, o Senhor não se compraz há muito tempo, né? Nem quando ele acontecia, não era isso que movia o coração de Deus, mas é a palavra do Senhor no nosso coração. O versículo 9 diz, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultarei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação, a tua graça e a tua verdade. Amém, queridos? Vamos agora lá para o 16. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Glória a Deus. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Glória a Deus. Que o Senhor seja magnificado nessa noite na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, no nosso culto. E creia que o Senhor, Ele está cuidando de você. Ele é o teu amparo, Ele é o teu libertador. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra nessa noite?
Aplaude com força, querida. A gente tem que fazer um barulho para o Senhor. O número que nós temos, ele tem que fazer um barulho para o Senhor nessa noite. Que o Senhor venha receber a nossa adoração. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite na tua casa. Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui para cultuar o teu nome. Senhor, tu és o Deus magnificado, como a tua palavra acabou de nos dizer. Senhor, tu és o Deus que cuida de nós, Senhor, independente do momento que estamos vivendo. Senhor, nessa hora estamos aqui para adorar o teu nome, Senhor. E, Senhor, sabemos que pessoas não puderam estar aqui, Senhor, como é o caso, Senhor, do nosso irmão que perdeu a sua mãezinha no dia de hoje. Deus, a tua igreja nessa hora ora, intercede por essa família, Senhor. Ó Deus, o irmão Fabiano, a irmã Elaine. Senhor, que o Senhor venha cuidar dos teus filhos nessa hora. Senhor, que o teu Espírito Santo venha confortá-los, Senhor. E que eles venham entender, Senhor, que mesmo em meio às dores, o Senhor está passando com eles no momento da dor e da tristeza. Senhor, porque tu és o Deus que está conosco em todos os momentos. Senhor, por isso é que nós queremos nessa noite louvar e engrandecer o teu nome. Senhor, eu quero te agradecer por cada vida, Pai, que está na tua casa nessa noite. Ó Deus, nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha sondar os corações. Senhor, que o Senhor venha tratar conosco nessa noite, Senhor, da forma que tu queres tratar. Senhor, envia os teus filhos que estão a caminho, Senhor. Traga-os, Senhor, para louvar o teu nome, traga-os em paz e segurança. Senhor, nessa hora receba a nossa adoração e o nosso culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nada pode parar a igreja do Senhor, amém? Vivemos por fé, irmãos, não por vista. E nós vamos fazer a nossa oração de intercessão, mas antes de nós orarmos, Isaías 51, verso de número 2 diz assim: olhai para Abraão vosso pai e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. O último estado de Abraão foi sobremodo engrandecido, mais do que o primeiro. Eu não sei qual tem sido o seu primeiro estado ou o estado atual, mas creia nessa palavra. Quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor disse que o abençoaria e o multiplicaria e o engrandeceria sobre as nações. O Senhor é aquele que tem uma palavra grandiosa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você que chegou aqui nessa noite, você que é mãe, você que talvez é pai e se faz hoje pai e mãe, ou você que é mãe sozinha, você que tem o seu esposo para conduzir a sua casa. É tempo de orarmos ao Senhor. É tempo de colocarmos os nossos filhos diante da presença do Senhor. E hoje eu quero profetizar sobre a minha casa e sobre a sua, que o nosso estado que virá depois de nós estarmos a cada dia mais na presença do Senhor será maior do que o primeiro. Assim como o Senhor fez com Abraão e o engrandeceu sobremaneira e o abençoou sobre a herança dele, assim será sobre a minha casa e sobre a tua. Deus, nessa noite nós engrandecemos o teu nome, adoramos aqui, Senhor, que nada pode parar a tua igreja, Senhor. Nós declaramos com o nosso lábio, Senhor, que vivemos por fé, como Abraão, Senhor, viveu pela fé e não por vista, Deus. Ainda que os seus olhos olhassem e não houvesse mais esperança, estava ele e Sara crendo contra a esperança, Senhor, e nós hoje somos mães, somos pais, somos igreja aqui, família reunida em teu nome, profetizando sobre a nossa casa, que essa noite seja uma noite, Pai, que cadeias sejam quebradas na nossa casa, que todas as correntes e
amarras, Pai, que prende os nossos filhos nos laços, nos cordéis do pecado, Senhor, seja destronada agora pelo poder do Teu amor, que Tu envolva, Pai querido, os nossos filhos com os Teus cordéis de amor, Senhor, livrando-os do pecado, Senhor, livrando-os do laço de passarinheiro, de convites, Pai querido, e propostas que são assediosas, Senhor, que contradiz a Tua palavra e a Tua verdade, Senhor, que o caminho dos nossos filhos sejam iluminados pelo poder da Tua palavra. Nós profetizamos agora que onde quer que tenha um filho, uma filha desta casa, Senhor, promessa da Tua família, nós declaramos a salvação e a libertação de mente, nós declaramos, Senhor, saudade da Tua presença, nós declaramos que os nossos filhos são propriedade exclusiva do Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todo desânimo, toda apatia, Senhor, tudo aquilo que faz os nossos filhos esmurecer, tudo aquilo que faz, Senhor, os filhos dessa casa retrocederem, Senhor, que Tu coloque ânimo nos corações aqui nessa noite, que Tu coloque o ânimo, Senhor, nos corações que estão em casa ou em qualquer lugar nesta hora. Tu és Deus de longe, Deus de perto, por isso nós declaramos, Senhor, cura, libertação, nós declaramos salvação da nossa casa, vai jogando por terra toda a enfermidade, Senhor, existem pessoas enfermas, Tu és Deus que cura, Senhor, Tu és o mesmo que curou no passado e faz hoje, por isso nós profetizamos cura sobre a vida do Teu povo, cura emocional, Senhor, muitas pessoas com problema de depressão, vai repreendendo todo o espírito, Senhor, de depressão aqui, porque Tu és Deus que dá vida e vida em abundância, traz alegria para esse coração, Senhor, que esse coração tenha o desejo ardente de entender que aqueles que estão contigo, que convivem contigo, Senhor, Tu és um Deus que nos traz alegria e força, porque Tu és a nossa fortaleza. Joga por terra, Senhor, todo espírito de vício, Senhor, todo espírito de alcoolismo, de drogas, Pai querido, tudo aquilo, Senhor, que é poder das trevas sobre a Tua igreja, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos cônjuges, todos aqueles que os Teus filhos têm colocado em oração, Senhor, nós declaramos que eles estão aqui entregues nesse altar, Pai, porque cremos na Tua palavra e por ela Tu vela, Senhor, e a Tua palavra nos garante, crê no Senhor Jesus e será salvo Tu e a tua casa, tudo aquilo que pedirdes em meu nome vos será feito, e nós declaramos a Tua palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre essa igreja nesta noite. Pai, consola aqueles que estão, Pai, com o espírito abatido, angustiado e enlutado. Deus, hoje é um dia que muitas pessoas se alegram, porque é o dia das mães, Senhor, mas muitas pessoas estão chorando, Senhor, mas Deus querido, traga sobre eles óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. Sabemos que estamos nessa terra só de passagem, Senhor, então cuida desses corações que estão abatidos, entristecidos nessa noite, bom Consolador. Nós entregamos cada pedido de oração, cada vida que chegou aqui nesta noite, e o fazemos em o nome santo de Jesus. E você diz: amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém. Pode se assentar. Louvamos ao nome do Senhor pela oportunidade. Cada uma é especial a seu modo. Que o Espírito Santo possa chegar aí no teu coração. Nós vamos aos anúncios da semana. Estamos em plena campanha, antes dos mimos, tá? Estamos em plena campanha, mães de joelhos, filhos de pé. Amém? É o mês todo, então ainda temos alguns dias para interceder, para clamar pela nossa casa, pela nossa família. Amém? Enquanto os pais oram, enquanto as mães clamam, seus filhos encontram o caminho. Que Deus possa agir assim. Acontece domingo 8h30, terça 19h30 e terças e quintas às 8 horas da manhã.
é intercessão, é clamor, é realinhamento, é um chamado dos céus dentro da nossa casa. Amém? Agora sim, vamos para os mimos e encantos que acontecem todas as segundas-feiras com a pastora Tânia. É uma sala terapêutica, eu vou chamar assim porque já participei há muito tempo. É uma sala terapêutica onde se conversa, onde se abre o coração, onde se toma lanche, cafezinho e aprende-se artesanato. Você tem a sua inclinação, você está disposto a aprender ou a ensinar, o espaço é aberto e você será muito bem-vindo. Para homens e mulheres, não é isso, pastora? Homens e mulheres. Dia 18 de maio vamos ter batismo, aquela coisa que é a expectativa do crente, a expectativa do salvo, a expectativa daquela pessoa que fez decisão. A palavra diz que com o coração a gente crê, com a boca a gente confessa. O batismo me salva, pastora? Não, mas ele complementa a tua decisão. É uma ordenança magnífica. Jesus cumpriu essa parte na vida dele e nós cumprimos na nossa. Então, dia 18, você estando com isso no teu coração, a oportunidade está aberta, em nome de Jesus. Vamos ter dia 29 de maio, quinta-feira, 19h30, culto jovem. É um culto livre, com muita alegria, louvor e palavra. E é aberto a todas as idades, amém? Acontece toda a última quinta-feira do mês, culto jovem, aqui mesmo na Igreja do Nazareno. Essa semana com Leonardo Nascimento. Deus abençoe o servo dele que vai ministrar neste lugar. Amém? Vamos lá, tem mais. Lá, dia 31 de maio, marca isso na tua agenda, porque é especial para essa casa. Teremos o chá Mulheres Única, vai acontecer às 16 horas. E é única porque só vai acontecer aqui. É importante porque só tem aqui. É uma tarde boa, só para mulheres, com assunto e papo de mulher. E esse período foi estabelecido uma paleta de cores. E você pode fazer a tua opção. Por exemplo, a Ruth já está pronta. Pode vir com aquela roupa ali que está em dia. Então, tem uma paleta de cor, você vem, você ri, você lancha, você se diverte. O investimento, R$50 por uma tarde, que vale muito a pena. É um evento do Jejum e Oração, departamento de intercessão dessa casa, para mulheres. Amém? Vamos lá, tem mais? Jejum e Oração, ação entre amigos. Olha só, o Jejum e Oração está fazendo uma ação entre amigos. O valor é absurdo, gente. Aqui, ó, é isso mesmo, não está errado. R$2. Não, só não. É R$2. Aí sim. R$2 só. Você compra, vale brinde, e aí você é sorteado aqui. Mas vou pedir um favor, se você ganha tudo, não venha, por gentileza. Tá? R$2 somente, você compra o vale brinde, você vai estar colaborando com a obra do Senhor e pode levar para casa uma batedeira. Amém? E é tão baratinho que todo mundo pode comprar. Não compra só um, não. Ó. R$10 você leva 5. 50, tu já leva uma porção de possibilidades, tá bom? Vem aí, está chegando o dia, vai acontecer, a data está sendo preparada, a Escola de Teologia para Líderes, formando líderes com conhecimento bíblico prático para servir melhor a Deus. Você pode servir a Deus muito bem, sem conhecimento, mas com conhecimento vai ficar muito melhor, vai pesar muito mais, porque com conhecimento você não é apanhado de surpresa nas armadilhas que aparecem por aí. Com conhecimento você fica esclarecido, porque o saber é uma porta aberta. É uma porta aberta na condução, no caminho certo. Então, ó, conhecendo, você vai fazer muito melhor. A palavra diz que o povo erra, o povo peca, porque não conhece a palavra de Deus. E vem aí a Escola de Líderes, uma oportunidade para você aprender, para você aperfeiçoar o que já sabe, e é recomendado para qualquer pessoa.
É para qualquer pessoa pode participar, embora o direcionamento seja para os líderes. Você, de repente, não é líder nessa casa em nenhum departamento, mas tem liderança. Tem um perfil de líder. Você quer trabalhar na obra do Senhor, você quer atuar na obra do Senhor, mas não se sente seguro. A oportunidade está entregue. É só você fazer tua inscrição e, com certeza, você vai adquirir conhecimento, uma coisa que cresce e não ocupa espaço. Amém? Voltamos a mães de joelho, filhos de pés. Nós estamos aqui hoje por isso, mães de joelhos, filhos de pé, orando, intercedendo pela nossa casa. Amém? Essa é uma igreja que ora, que clama e acredita. Nós acreditamos em milagres. Amém? Nós vamos fazer nesse momento nossos dízimos e ofertas. É momento dos fiéis, é momento de um povo seleto. O povo de Deus, quando sai do tempo da escravidão egípcia, chega no deserto, você vai pensar, aquele povo não tinha nada. Se a gente fizer o cálculo, vai pensar, o povo saiu escapando depressa da terra da servidão. E quando chega no deserto, Deus fala com Moisés, pede ao povo que tragam uma oferta. Deus sabia que o povo possuía algo para dar. Dentro da sua pressa, dentro da fuga, Deus entendeu que o povo tinha algo para oferecer. E Deus tinha um projeto, construir uma tenda onde o povo congregasse. E o povo trouxe, Deus especificou o que esperava do povo. E Deus queria coisas preciosas. Queria ouro, prata, sardônio, queria pedras, queria tecidos, queria púrpura. Deus queria coisas valiosas do povo. Hoje nós vamos por somenos. Hoje a gente vai pela beirada. A gente não avança, a gente não acredita, não crê. Irmãos, nós somos um povo que vive de milagres. Nós somos um povo que vive do impossível. Nós acreditamos naquilo que não está lá. Nós acreditamos naquilo que não vemos. O nosso coração não conseguiu ainda perceber, mas Deus está trabalhando. Nós nos preocupamos com o dia de amanhã, mas Deus já está lá. E o que tem que ser está no controle da mão poderosa do Deus que nós servimos. Tem pessoas que caminha muito, não chega em lugar nenhum. Mas tem outros que sonham e acreditam. Tem outros que creem. E no tempo da maior dificuldade, ele decide construir um monte que ele vai escalar e vai chegar onde deseja. Isso é fé. A fé traz perspectiva. A palavra de Deus nos põe diante de esperanças. Você não precisa mitigar um tempo ruim. Não precisa, você precisa crer, você precisa acreditar. E para você crer, vai exigir de você espírito de ousadia. Espírito de ousadia. Acreditar exige ousadia. É você colocar o pé sem ver o que tem lá na frente. Porque a palavra vem nos garantir isso, que a fé é a esperança naquilo que a gente ainda não viu. O crente fiel que acredita, que crê, ele tem perspectivas de vitória. Ele não vive colecionando amargura. O crente que está com o Senhor não coleciona amargura, ele coleciona esperança. Ele anda contra as possibilidades. Quando Abraão sai da sua terra, ele não tinha para onde ir, não tinha GPS, não tinha endereço, não tinha nada. Vai para onde eu vou te mostrar. Olha que caminhada. Exigia fé, determinação e muita coragem. Hoje a gente tem medo de ir ali. E ali, às vezes o Espírito Santo move a nossa vida, vai lá e a gente fica, será? Será? Às vezes estamos diante de uma decisão. Deus nos coloca diante da decisão e a gente fica, será? Pô, e se não der? Caramba, e se não for? Então a gente não tem certeza. Não tem certeza. A gente nunca deixa a fé falar, porque nós estamos vacilantes. Abraão saiu sem medo, pegou a sua mala e sem endereço ele saiu. E se alguém perguntasse para onde você está indo, ele certamente ia dizer, para onde Deus me mostrar. Para onde Deus me mostrar. Irmãos, parece absurdo, né? Mas ele não errou o endereço.
não perdeu o caminho. Achou, quando ficou difícil lá, sabe o que ele fez? Foi para o Egito. Aí Deus chega lá e fala, volta, Abraão, volta para onde eu te mandei. E ele vai de volta para o lugar onde Deus o tinha encaminhado. Ele estava buscando algo que nós estamos buscando. Abraão estava buscando Sião, a terra da bênção. Abraão estava buscando algo que pesava numa promessa magnífica dos céus. Quando a gente chega nesse lugar e a gente oferece a nossa oferta, a gente põe a nossa fidelidade, que é o santo dízimo do Senhor, exige mais do que religiosidade. Tem que ter intimidade, tem que acreditar e deixar os céus fazer. Sabe por quê? Porque nós acreditamos em milagres. Amém? Levante a sua mão nesse momento, o teu envelope, o santo dízimo que é do Senhor. Você que tem espírito de fidelidade, não tem espaço na tua vida. Não tem espaço, sabe por quê? Todos os espaços da tua vida estão ocupados pelo Espírito Santo. Então você tem fidelidade, tu tem coração aberto. Quando você oferece, você sabe que os céus estão recebendo. Amém? Querido Deus e amado Pai, neste momento nós te apresentamos os fiéis desta casa. Pai, os teus filhos que sustentam essa obra, porque acreditam no que a tua palavra diz, e a tua palavra é a verdade. Nós tomamos posse nessa noite, ó Deus, do mover dos céus sobre nós, e nos colocamos debaixo da tua promessa, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem prazer em cumprir o que prometeu, porque o Senhor não é como o homem que se arrepende, que volta atrás. Tu és Deus fiel e as tuas promessas pesam sobre a tua igreja, sobre o teu povo que marcha, que anda, independente das circunstâncias, que anda pela fé. Deus, nós acreditamos que o mover dos céus está sobre o teu povo e que bênçãos especiais estão sobre aqueles que confiam em ti. Não é porque o Senhor faz uma troca, seria injusto e nada chegaria às nossas mãos, mas, Pai, é porque o Senhor é bom, porque nos trata como filhos e tem suprido todas as nossas necessidades. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, com fidelidade do nosso coração, com inteireza de alma, com o coração quebrantado e a fé erguida, crendo que o melhor do Senhor ainda está por vir. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse dia está chegando, irmãos. Você crê nisso? Jesus está voltando. Em breve, todo o joelho se dobrará diante dele. E hoje é uma noite muito especial, uma noite de você decidir-se ao lado do Senhor. Você que ainda não se decidiu, hoje é o dia. Amém, queridos? Nós agora vamos entrar na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar a pastora Silvia, que estará ministrando. Gostaria que você ficasse de pé. Eu creio que o Senhor, Ele já falou desde o início desse culto, mas Ele tem mais a falar. Você recebe isso nessa noite? Deus tem grandes coisas para realizar aqui ainda nessa noite. Vamos estender aqui as mãos sobre a pastora. Deus amado, Deus querido, Senhor, eis aí a tua filha, Pai, agora, Senhor, com a incumbência, Senhor, de pregar a tua palavra, Senhor, de ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor já falou no coração dela, aos nossos corações. Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor já falou com a tua filha, Senhor, e ela agora será esse canal abençoado para falar com a tua igreja. Usa a tua filha, Senhor, com o teu poder, com a autoridade na tua palavra, como tu tens feito nesse lugar. Senhor, que os nossos corações sejam uma terra fértil, Senhor, para receber a tua palavra e que ela venha florescer nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer menção a todas as mães e mulheres que estão aqui neste lugar hoje e dizer que
Mãe é muito mais que o ato de gerar. Mãe, ela é um adjetivo. Porque por quantas vezes a gente vê pessoas falando, aquela ali é como se fosse a minha mãe. Porque uma mãe é aquela que cuida, que se envolve dentro do seu coração, com as suas emoções e com a sua mente no cuidado de alguém. Mãe é até nome próprio, né? Porque a gente acaba que não é mais chamado por mãe, né? Pelo nosso nome. Ô, mãe, é o dia inteiro. Ô, mãe, vira nome próprio. Então, eu quero cumprimentar todas as mulheres deste lugar essa noite. Dizer que esse ministério se sente muito honrado de ter mulheres aqui trabalhando na obra. Nós reconhecemos o valor de cada mulher. Eu tenho certeza disso. Se o nosso pastor estivesse aqui hoje, né, pastora? Ele estaria fazendo essa homenagem a vocês. Então, que vocês recebam esse abraço desse ministério. Tem pastoras aqui, mulheres que trabalham e incentivam vocês também dentro dessa obra. Amém? Então, se sintam abraçadas essa noite. Eu quero meditar com vocês em 2 Reis, o capítulo é o 4. Nós estamos na campanha Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Eu tenho trazido no meu coração e nos meus pensamentos um milagre que eu tenho pedido a Deus. E eu creio que o Senhor já me entregou. A minha fé me permite declarar a vitória. Eu creio que Deus já me entregou esse milagre. E eu ainda vou ter oportunidade de dar esse testemunho para vocês. E eu creio que vai ser muito mais breve do que eu imagino. Então, eu creio que nós vamos dar testemunhos sobre essa campanha, sobre o que Deus tem feito na vida dos nossos filhos. Filhos espirituais, essa casa tem muitas mães espirituais, pessoas que intercedem, pessoas que oram. Há um movimento muito grande de oração aqui nesse lugar. Então, eu creio que nós vamos colher os milagres, nós vamos colher essas sementes de oração que nós temos lançado no mundo espiritual. Deus tem ouvido as nossas orações. Eu creio. Nós vamos meditar hoje em 2 Reis, o capítulo é o 4. O versículo vai do 1 ao 7. O tema, né, diz que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tu tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia, ou põe ao lado. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, aleluia, e tu e teus filhos vivei do resto, amém? Pode se assentar, igreja. A primeira coisa que eu quero declarar sobre cada família aqui essa noite, também sobre a família dos servos de Deus que não estão aqui hoje, é que a nossa casa não haverá cobrança de nenhum credor, aleluia.
porque nós cremos que o sangue de Jesus está sobre cada lar aqui representado, suficiente para pagar qualquer dívida que seja no mundo espiritual. E nos dá direção também no mundo físico, para termos orientação o que devemos fazer. Portanto, declare que a sua casa é do Senhor, e não há nenhum credor que possa requerer dívida alguma no mundo espiritual. Glória a Deus. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês essa noite é: não se desespere em meio às pressões. Seja elas quais forem. Seja de ordem financeira, seja de ordem de saúde, seja de ordem profissional, seja de ordem emocional, seja de ordem interna da sua casa, não se desespere. Busque ajuda e orientação em Deus. Nós, como cristãos, nós temos uma referência. Nós somos de Deus. Nós temos endereço espiritual. Nós temos alguém que fala por nós. Quando o mundo espiritual nos alveja, ele vê antes o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Nós temos alguém que requer, que fala por nós no mundo espiritual. Esse alguém se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, a primeira orientação que eu vejo desse texto para a igreja é: não se desespere em meio às pressões, aos apertamentos da vida, às dificuldades, porque Jesus deixou para nós uma orientação: no mundo vocês vão ter dificuldades, amém? Mas tem de bom ânimo. Jesus falou: eu venci o mundo. Nós cremos que se o nosso Senhor Jesus venceu, Ele nos habilitará a vencer também. Você crê nessa palavra? Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Há uma palavra de Deus, a palavra de Deus está sobre a nossa vida. E nós precisamos usá-la, nós precisamos requerê-la para o nosso dia a dia. O segundo ponto que eu quero deixar para vocês essa noite: não deixe que o cenário que você está vivendo invalide a tua promessa. Aquela mulher, quando foi até o profeta, ela disse: o meu marido temia a Deus, era servo de Deus. Faça referência de que você é serva de Deus. Acorde já declarando: eu sou serva do Deus vivo, eu sou servo do Deus vivo. Porque o cenário pode começar a fazer você retroceder. O cenário da vida não pode invalidar, ele não tem força nem poder para invalidar a promessa que Deus fez para a nossa vida, amém? Você tem promessa? Deus deixou alguma promessa gravada no teu coração? Então, não se renda aos cenários da vida. Eles vão acontecer. O que nós precisamos é só pedir ao Senhor para nos preparar, guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, guardar a nossa fé. Mas quando Ele chegar, e não permita que Ele invalide a promessa, que você comece a duvidar do teu Deus, que você comece a achar, assim como essa mulher, que o credor ia levar os filhos dela. Eu imagino o coração dessa mãe. Ela não devia nem dormir, né? Porque mãe quer resolver tudo, não é assim, gente? Eu imagino que essa mulher não dormiu enquanto ela não teve uma direção. Essa mulher não pregou os olhos. Essa mulher não comia. Porque nós nos colocamos no lugar dela, né, reverenda? Porque mãe é assim. A minha mãe tem 86 anos. Enquanto a gente não chega, ela me liga no trabalho. Ela, tá onde, filha? 7 e pouco, ela já está me ligando. Isso é mãe. Isso é alguém que ama, que cuida, que zela. Então, nós não podemos permitir, voltando ao texto, que os cenários venham invalidar, que os momentos venham invalidar o que Deus já falou para você, o que Deus falou no teu coração. Nada pode invalidar o que Ele falou para você. E falou para nós: se conecte com o propósito de Deus. Tem propósito sobre a tua vida? Se ligue a esse propósito. Nós estamos aqui no mês de uma campanha, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Temos um propósito. Nós estamos nesse alvo. Eu sou testemunha. Eu recebi uma grande bênção nessa campanha já. E hoje eu me deparava novamente com a mesma questão. E eu falei: Senhor, assim como Tu fizeste
Tu vai fazer novamente, porque eu creio que Tu és poderoso. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu quero declarar aqui o que é. O meu neto, quando ele tinha por volta de quase 2 anos, o meu neto tinha alguns atrasos, né? De fala, de respostas mesmo, né? De estímulos. E quando a minha filha, eu já dei esse testemunho aqui. E eu estou com outro desafio, mas eu creio que nós estamos, que nós vamos vencer. E quando a minha filha começou a falar comigo, eu já tinha percebido algumas coisas, era tipo janeiro, mais ou menos, né? Ele está com 4 anos agora. E quando ela falou, a gente começou a buscar a direção dos médicos, algumas orientações, e eu me recordo muito bem, começamos a falar, tipo, entre janeiro e fevereiro, e entrou o mês de maio, ela ainda vendo médicos, e aquilo tudo. Quando chegou no meio do mês, o meu neto começou a falar. Nós estávamos numa campanha, assim. E eu tenho certeza que foi o meu Deus que fez. Eu tenho certeza que foi o meu Deus, que foi o nosso Deus que providenciou a cura do Murilo. E não vai ser diferente agora. O meu neto é uma bênção. Você pode declarar que o seu filho é sua bênção, que o seu neto é sua bênção, que aquele jovem que você ora é uma bênção. Você pode declarar isso e que Deus está cuidando deles. Às vezes você tem alguém no teu coração que você ora, declare essa noite que ele é uma bênção. E eu creio que o meu coração está conectado à promessa de Deus. Nós precisamos estar conectados à promessa de Deus. Se tem algo que Deus falou contigo, se tem algo que Deus estabeleceu para a sua vida, se conecte. Eu estou conectada a esse propósito. Eu tenho que trazer ele para a minha vida em lembrança, em oração, porque eu creio que o meu Deus vai fazer. E hoje a gente fez um café da manhã diferente, fizemos com minhas irmãs, minhas filhas, todo mundo se juntou de manhã, virou culto. Tanto que eu nem almocei, né? Eu nem almocei, gente. O Sérgio que fez um arroz lá com um ovo, uma misturada, amém, glória a Deus. Falei, Sérgio, não vou conseguir nem fazer, porque já fui parar, era 2:pouca da tarde. E ali a gente falou sobre Maria, né? A mãe de Jesus. Maria era uma mulher valente. Maria não era frágil como... as pessoas tentam dizer que era, só passa aquela imagem da virgem, não. Não, ela era uma mulher corajosa, amém? Mulheres corajosas geram propósitos. Mulheres corajosas mudam destinos. Mulheres corajosas, mulheres valentes, mulheres que reconhecem o propósito. Homens comprometidos com o Senhor mudam os cenários da sua história, da sua vida e talvez de outras vidas, como Maria mudou o nosso. Pela sua entrega, porque eu acredito que ela foi muito pressionada. Amém? Mas o Senhor, quando a escolheu, já sabia que ela conseguiria chegar até o fim. Amém? O Senhor, quando te separou para este propósito, de estar nessa família exatamente que você está, Ele sabia que você conseguiria ser uma geradora de bênção, ser um gerador de bênção para este lugar e para essas pessoas. Deixa Deus te usar. Não deixa o adversário usar sua boca, nem os seus pensamentos, mas deixa o Espírito Santo usar você dentro da tua família. Deixa Deus falar por meio de você. Declare, se você tem alguma questão emocional, que você tem alguma dificuldade, talvez você precise da ministração do Espírito Santo para cuidar da tua casa. Peça ao Espírito Santo ajuda. Não deixe o inimigo tomar as rédeas, trazer afastamento entre pessoas, trazer divisão dentro da sua casa, não. Declara que a tua família é do Senhor, se coloca na mão do Senhor para falar sobre a tua casa com Deus, para pedir ajuda a Deus, como essa mulher fez, foi lá e falou com o profeta: Senhor, profeta, eu preciso de ajuda, meus filhos vão ser entregues. E estava dentro da lei mosaica, estava dentro da lei. Se viessem e pegassem os filhos dela, não era nenhuma arbitrariedade, estava na lei. Quando havia uma dívida, o credor poderia vir e requerer o trabalho dos filhos.
Não tinha nada de errado, mas aquela mulher sabia o valor da família dela. Amém? Nós hoje aqui, essa noite, nós precisamos pedir ao Senhor que acenda essa chama de valor da nossa família, da importância da nossa família. Deus não precisa de grandes coisas para executar grandes milagres. Deus não precisa. A gente aqui cria uma coisa na nossa mente e começa a imaginar que Deus precisa de grandes coisas para abrir uma porta de emprego, que Deus precisa movimentar tantas pessoas. Não. Deus é Deus todo-poderoso. Deus é poderoso para entregar aquilo que Ele tem para nos entregar. E Ele não precisa de grandes coisas. Ele até pode usar grandes coisas, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas o que eu quero te dizer é que Deus pode fazer movimentar, assim como essa mulher, de um bocado de azeite, de uma vasilhinha de azeite, de uma vasilhinha, grandes coisas a ponto daquela mulher pagar a dívida dela e viver sobre o sustento daquele azeite, da multiplicação daquele azeite. Deus não precisou mudar muito o cenário. Aonde estava o veículo do milagre dela? Estava dentro da onde? Da casa dela. Aleluia! Está dentro da tua casa o teu milagre. Aleluias! Aleluias! Você crê nisso? Estava dentro da casa dela. O azeite já estava ali. Ela precisou só de uma palavra do profeta. E sabe por que o profeta não entrou na casa dela para participar desse momento? Para que toda glória, toda honra e todo louvor fossem dados a Deus. O profeta apontou a direção de Deus, mas a obra foi de Deus. Aleluia, por isso que nós ouvimos a palavra, ouvimos os louvores, nos abraçamos, adoramos, mas quando chega lá é Deus que está agindo. Toda a glória é dele, é ele que vai libertar, é ele que vai curar, é ele que vai apontar a direção, é ele que vai acalmar os ânimos, é ele que vai converter o coração dos filhos, do pai dos filhos, é ele que faz essa obra maravilhosa pela ação do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Por isso que o profeta deu a instrução, mandou ela fechar a porta. E quando Deus começou a falar comigo nessa palavra, já tem um tempo, e Deus falava assim, quantas coisas. Eu me lembro que às vezes, sempre ouvi mães falarem sobre isso, né? Quando a gente fecha a porta de casa, tá tudo certo. Se tiver ovo, amém? Não é assim? Não é assim? Tu come às vezes um ovo, às vezes tem um apertinho aqui, outro ali. Mas quando a gente fecha a porta da nossa casa, a gente se sente o quê? Seguro. E o profeta deu essa instrução, fecha a porta da tua casa, arruma as vasilhas, vai fechar a porta da tua casa e começa a fazer conforme a minha instrução. Ela mesma pegava o azeite, os filhos colocavam a vasilha, tinha uma instrução, botava as vasilhas e ela derramava, e ele ainda instruiu ela para que virou, multiplicou, retira, para que aquilo não ficasse ali sendo derramado, né, sem um propósito. Quando Deus derrama algo sobre a tua vida, tem propósito, tem direção. Tem um porquê da parte dele. Aleluia. Deus não precisa de grandes coisas. Ele usa o improvável para nos dar condições. Mas nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos ter uma atitude de fé. O Senhor Jesus, o Espírito Santo e o próprio Deus têm chamado a sua igreja para viver posicionamentos de fé, atitudes de fé. E daqui para frente, cada vez mais, nós estamos vendo o nosso Senhor Jesus está às portas. Nós precisamos ter esse coração, envolver a nossa mente nessa atmosfera de fé. Aleluias. Hoje eu estava lá com a minha família, eu falei, Senhor, muito obrigada. O vento ventou semana passada, mas hoje estava a calmaria, Ele deu ordem. Aquieta-te, mar, repreenda o vento, porque Ele sabia que a gente precisava. E estava todo mundo lá ontem, hoje pela manhã, tomamos café, glorificamos a Deus, porque o nosso Senhor Jesus é vivo. Aleluias!
Senhor, que os nossos olhos possam enxergar isso, que as escamas espirituais possam cair e que a gente possa ver esse Senhor Jesus operando as maravilhas dentro da nossa casa, no meio do nosso lar, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa igreja. Que caiam essas escamas, que caiam e que a gente possa ver Jesus, o Jesus ressurreto, que é vivo, que está operando. Glória a Deus por isso. O propósito é maior que o problema. As frustrações nos levarão a viver experiências com Deus. Nós podemos ter duas atitudes quando a gente encontra um problema que aponta para a nossa fragilidade. Ou a gente vai se entregar a ela, ou a gente vai se relacionar com Deus. Não tem outro caminho. Ou a gente vai se render, ou a gente vai se dar por vencido, se entregar à murmuração, se entregar ao abandono espiritual, decidir não levantar mais como uma mulher e um homem de Deus, ou você vai confiar em Deus e vai se relacionar mais com Deus. Foi o que essa mulher fez, foi pedir ajuda ao profeta. Nós precisamos saber que nós temos um Deus, que nós podemos ir até Ele e pedir o socorro. Ele é o socorro bem presente. Aleluia por isso. E nós temos que falar com o nosso Deus. Porque enquanto a gente fica só gerando aquele problema dentro de nós, o abatimento, aquilo toma a nossa mente, nós esquecemos até da nossa fé. E o Espírito Santo está falando hoje, fale comigo, peça a minha ajuda, se relacione comigo, use esse tempo de dificuldade para se relacionar comigo, para provar do meu amor e da minha fidelidade. Aleluias. Deus visitará a tua casa, você crê nisso? Eu creio que o Senhor visitará a minha casa, já visitou e vai continuar visitando, é algo contínuo, assim como esse azeite está jorrando, e vai visitar e vai continuar visitando. Atos 16, 30, 31, se puder colocar. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós não podemos abrir mão da salvação da nossa família. Tem coisas dentro da vida cristã que elas estão intrínsecas. Elas não estão fora, elas fazem parte dessa nova vida, dessa nova forma da gente pensar, dessa mudança que aconteceu dentro de nós, sabe, com a nova criatura. A nossa casa, a nossa família faz parte desse grande, como eu posso falar para vocês, dessa grande missão que nós temos agora como servos de Deus. Não é isso, pastora Regina? Então não tem como a gente desassociar isso. Aquelas pessoas que a gente, ainda que nem veja sempre, mas estão ligadas a nós. Estão ligadas ao DNA, não falha não, tá? Está ligado, não é assim? Pessoas que estão ligadas a nós não temos como descartá-las. Nós precisamos pedir sim ao Senhor pela salvação da nossa casa. Nós precisamos perseguir isso. Nós não podemos deixar isso só como uma utopia cristã. O Senhor quer que a gente extravase, vá além dos limites do versículo e viva isso. A palavra, a aplicação da palavra, ela é prática, 100%, o Evangelho é 100% prático. A palavra é um poder liberado dentro de nós para que a gente possa executar as coisas conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, se eu conseguir botar aí a referência, não olho aqui, Atos 16, 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu crê nisso? Tu já está salvo, então tu creia que a tua família também é salva. Mas tu olha e fala assim, mas Senhor, aí você que começa a levantar ali aquele monte de questão. Só confia, inverte a mão, coloca o poder de Deus na frente daquelas mazelas, porque se você crê que Deus é poderoso, coloca Ele acima das mazelas, daquelas pessoas que você olha e nem acredita que Deus pode salvar. Coloca o Senhor Jesus e fala, Senhor, Tu és maior, mais poderoso que o vício do alcoolismo. Portanto, demônio do alcoolismo, saia em nome de Jesus.
Senhor Jesus, Tu és mais poderoso que a enfermidade. Eu declaro agora todo o rompimento das trevas sobre o corpo da minha família. Eu declaro cura, a bênção do Senhor sobre todas as gerações que vão vir depois de mim. Aleluia. Declara prosperidade sobre a tua casa, sobre os filhos dos teus filhos. Começa a usar a tua boca profética dentro da tua família. Continue confiando em Deus. Jeremias 29:11. Deus fala, eu acho lindo, se puder colocar, eu acho lindo como a escrita, eu acho lindo essa vou começar só assim. Eu é que sei. Pronto, já me dá aquele arrepio na coluna. Porque Deus está falando, eu é que sei. Que pensamentos tenho a vosso respeito? Deus está falando, eu é que sei sobre você. Nem tu sabe direito. Ele que te conhece. Eu é que sei. Então eu vejo assim, Ele se posicionando como o nosso Senhor, sabe, como o nosso Deus. Eu é que sei. É um despertar para nós. Amém? Às vezes a gente fica com aqueles pensamentos, sabe, sombrios, em nome de Jesus. Sejam repreendidos agora todo pensamento sombrio sobre a tua mente, sobre o teu coração. Ele está falando, eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre você. Aleluia, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Glória a Deus, até aí. Já estou encerrando. Glória a Deus. Tenha esperança. Olhe com um olhar de esperança. Glória a Deus por isso. Eu tinha colocado aqui um versículo sobre a esperança. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que está em Salmos 33. Mas eu quero pegar Salmos 33 para a gente encerrar. Salmos 33, do 17 ao 22. Nós precisamos ter esperança. Levanta, já coloca a mão na tua cabeça. Agradece a Deus pela vida e fala, Senhor, me ajuda a ter esperança. Porque a esperança, ela traz uma iluminação para o nosso coração, para a nossa mente. Ela direciona a gente, faz com que a gente avance, faz com que a gente se conecte com as coisas de Deus. Salmos 33, do 17 ao 22, vai dizer assim, o cavalo não garante a vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam. Olha só, Deus está te olhando. Tu teme Ele, Ele está te olhando. Tu está esperando nele, Ele está vendo você. Sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrar-lhe a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, você pode, isso é uma oração, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Nós estamos pedindo ao Deus essa noite, seja sobre nós, Senhor, esse olhar de misericórdia e esperança, para que o nosso coração e a nossa mente seja iluminado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Queria convidar a igreja para estar de pé. Nós queremos declarar as verdades espirituais que nós cremos essa noite na salvação da nossa família. Verdades espirituais precisam ser declaradas, precisam ser confessadas, precisam ser reafirmadas em todo o tempo na vida do crente. Nós não podemos ser um crente meia boca, gente. Não tem como não, porque o diabo não é meia boca não. Ou a gente é cristão mesmo, que professa a fé em Jesus Cristo, que representamos Cristo nessa terra, somos embaixadores de Cristo, sacerdotes, propriedade de Deus, não tem conversa. O mundo espiritual ou você é ou você não é. Nós não conseguimos enganar, porque o mundo espiritual ele é real. Nós precisamos nos posicionar. Amém? Eu quero convidar aqui as mulheres para estarem aqui, as mães aqui na frente.
E antes vocês podem vir, mas eu quero também fazer uma oração que a gente possa alcançar os homens. Amém? E eu vou pedir a reverenda para estar aqui no altar fazendo essa oração. E declarar sobre a vida de vocês que não há credor nenhum que possa requerer nada sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre o futuro dos nossos filhos, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa mente. Em nome de Jesus, não há credor, porque Ele pagou o alto preço. Aleluias. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As mulheres aqui vão dar as mãos. Dão as mãos umas às outras, vamos unir em oração em nome de Jesus. Não, pastora, fica aqui mesmo. Glória a Deus. Aleluias. Os varões aí, estendam suas mãos para cá. Amém? Glória a Deus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esta noite, por este dia, Senhor Deus. Te louvamos, Pai, porque tivemos um dia, Senhor Deus, maravilhoso, reunidos em família, Pai, que muitas vezes se torna difícil, Senhor, estarmos todos juntos, ó Pai. Mas hoje, Pai, um dia muito especial, Senhor Deus, que Tu nos separaste para cada uma de nós estarmos juntos e unidos com nossas famílias, os filhos, netos, enfim, Pai, muito obrigada, Senhor. Te louvamos, Pai, por esse dia. Muito obrigada, Paizinho querido, e queremos neste momento, Pai, intercedermos, Senhor Deus, por cada mulher aqui, por cada mãe, por cada mulher de família, chefe de família, que muitas estão, Senhor Deus, sendo pai e mãe neste dia. Mulheres que têm o compromisso de cuidar da família, de, Senhor Deus, de ser a provisão dentro do seu lar, Pai, e o Senhor tem abençoado, o Senhor tem prosperado, e nós te louvamos, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, e estendemos, Senhor Deus, essa oração, Pai, àquelas que não estão aqui nesta noite. Paizinho querido, muito obrigada, que o Teu Santo Espírito possa visitar onde elas estiverem também, a cada família aqui representada. Paizinho querido, o filho que está longe, o filho que está perto, Senhor, são os netos que estão longe, quantos familiares estão até fora do estado, Senhor Deus, mas que o Teu Santo Espírito, Pai, possa visitá-los também onde eles estiverem. Deus querido, abençoa, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, estender as nossas orações, Senhor Deus, nossos pedidos de oração para os chefes de família, para os homens, os varões da casa, Senhor Deus, porque recai sobre eles também o compromisso, Pai, a responsabilidade de serem chefes de família, Pai. Pais de família que têm um compromisso, Senhor Deus, de zelar e cuidar por cada das suas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, abençoa, prospera a profissão, prospera onde eles trabalham. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar com promoções que estão aguardando, Senhor, dando vitória, Senhor Deus, a cada um, Pai, assim como essas mulheres aqui que também trabalham fora, que estejam aguardando, Senhor Deus, Pai querido, uma promessa que foi feita, Senhor Deus, de promoções, de aumento de salário. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, cuida, Senhor Deus, do Teu povo, Pai. Cuida do Teu povo, Senhor Deus, assim como Tu cuidaste do povo no Egito, Senhor, que nada faltou, Senhor. Dessa mesma forma nós te pedimos, Pai, não deixe faltar nada para o Teu povo hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, não só por esse dia, mas todos os dias das nossas vidas, Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, cuidar de cada um de nós, nos ajudar, nos abençoar, nos ensinar como fazer, ó Deus querido, como ensinar os filhos, como educar, Senhor Deus, os valores morais que a família, Senhor, que o mundo já não fazem mais isso, as pessoas lá fora já não dão mais valor aos valores morais de família, Senhor, mas nós aqui, né, como igreja do Senhor, estamos aqui, Senhor Deus, clamando,
pedindo a tua ajuda, a tua misericórdia, a tua graça sobre nós, para que possamos, Pai, educar nossos filhos, educar os netos, educar sobrinhos, Paizinho querido, ajudar, como verdadeiramente tu nos chamaste, Pai, como adjuntora do lar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, te louvamos, te rendemos graças hoje e sempre, no nome poderoso do teu Filho Jesus, te agradecemos e a igreja diz... Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, glória a Deus. Aqui, a lembrancinha, no ministério, que Deus continue te abençoando, te usando. Eu também te amo. Amém, glória a Deus. Cadê nossa irmã Janaína? Vai falar alguma coisa? Vai falar mais nada? Não? Recadinho nenhum? Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus. Regina, vem cá, Regina, por favor, pastora Regina. Vem cá, rapidinho. Nós vamos estar encerrando aqui. E eu queria fazer algo diferente nesta noite, que eu estava sentada ali e o Espírito Santo só sussurrando no meu ouvido ali. E louvado seja o nome do Senhor, amém? Você pode dizer amém? Bem forte, glória a Deus. Amém. Pastora Regina vai estar nos despedindo nessa noite em oração, para que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar durante toda a semana, nos concedendo uma semana de bênção. E eu estarei impetrando a bênção em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor que nos trouxe deste lugar. Levante a sua mão, querido Deus e amado Pai. Te agradecemos pela valiosa oportunidade que o Senhor nos deu de estar neste lugar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra que alimenta a nossa alma e nos instrui. E nós aprendemos a cada dia mais como está diante da Tua presença. Abençoa a Tua igreja, meu Pai. Derrama a Tua graça sobre o Teu povo, fortalecendo, redobrando as forças. Deus, tem coisas que hoje nós não sabemos, mas no futuro vamos entender. Que o Senhor possa, meu Deus, nos colocar debaixo da Tua graça, nos fortalecendo a cada dia contra todas as ciladas do mal, mas que possamos andar, meu Deus, de cabeça erguida, certos da vitória que vem do Senhor. Nos dá uma semana abençoada, uma semana de confirmação. Deus, que terça-feira nosso coração arda para estar neste lugar. Quinta-feira nosso coração ardente esteja aqui aprendendo com as preciosas, aprendendo valores de mulheres que servem a Deus. Pai, toma o Teu povo na Tua mão, porque domingo próximo de novo aqui, mas terça e quinta pela manhã há um espaço excelente para clamar pela nossa casa. Seja com Teu povo, meu Deus, onde quer que eles forem, em nome de Jesus. Amém. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações, a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe, a paz do Senhor.